Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. E o tema da nossa conversa vai ser o Pacto Federativo. Senador, esse é um dos temas que tem dominado a pauta do Congresso, não é? O senhor, como representante do Rio de Janeiro, também está preocupado com esse assunto? Claro, muito. Olha, todos os estados da federação estão passando por um momento muito difícil financeiramente. Você veja agora, nesse ano. Esse ano foi aprovada a emenda 29, está ligada à saúde, que colocou muitas responsabilidades novas para os estados. Isso foi muito bom, só que a União não mandou dinheiro a mais. Piso Nacional dos Professores, eu fui um dos defensores. Fundamental aumentar o salário dos professores. Isso é mais responsabilidade para os estados. Só que a União não colocou mais dinheiro. Agora a Dilma está fazendo, com razão... Tem a PEC 300 dos policiais. A pressão dos policiais é tremenda em cima dos governadores. E eles alegam justamente que também não tem recursos para suprir a reivindicação. A situação financeira dos estados brasileiros é terrível, dos municípios também. Há uma concentração de arrecadação nas mãos da União. Aí, agora, o quê? No meio da crise econômica que a Dilma fez, com razão, tem que proteger nossa indústria, nossas empresas. Isenção de IPI para acelerar a economia. Só que tem um reflexo. Atingir os estados. Quem recebe recursos dos estados, do Fundo de Participação dos Estados, você pode acertar. Próximo mês vai ter correria de governador aqui para Brasília, porque o caixa vai ser muito desfalcado. Na época do Lula, lá em 2008, quando teve a crise, 2009, houve compensação para estados e municípios. Por outro lado, eu mostro aqui os números para reforçar minha tese, que é uma concentração de arrecadação cada vez maior nas mãos da União. Para você ter uma ideia, você sabe que os impostos, todos os impostos são repartidos com estados e municípios. A União arrecada repartido com os estados e municípios. De um tempo para cá, ganhou moda a ideia das contribuições. As contribuições não são repartidas com estados e municípios. Então, veja bem, a situação financeira dos estados apertadas, e eu trago o dado aqui de 2012. Por exemplo, o orçamento de 2012, a arrecadação prevista é de 984 bilhões. Desses 984 bilhões, 391 bilhões de impostos. Esses vão ser divididos. 592 bilhões de contribuições. Essas não são divididas. Aí eu vou para outros números, para você ter uma ideia aqui. Entre 2007 e 2010, a arrecadação da União cresceu em termos reais 25,9%. Transferência da União para estados e municípios, apenas 15,3%. Em 2008, a União, de total arrecadado do país, de tudo que era arrecadado no país, a União tinha 54%. Os estados tinham 27%. Isso já é muito. Em 2010, sabe o que houve? Piorou a concentração. Aumentou para 57% para a União. Os estados caíram para 24%. Ou seja, há um problema muito sério aqui. E acho que o governo está faltando uma boa articulação política por parte do governo. Eu sou do PT, tenho o maior orgulho da Dilma, do Lula. Mas, olha, a Dilma está mal assessorada na articulação política. A articulação política do governo da Dilma é muito fraca. E hoje nós estamos criando uma guerra federativa. Os estados estão rebelados. O senhor gostou da iniciativa tomada pelo presidente Sarney em designar uma comissão de juristas para concentrar e iniciar essa discussão em torno de um novo pacto federativo? Olha, eu achei fantástico a ideia do presidente Sarney. Teve alguns senadores que criticaram. Essa comissão notáveis não tira peso do Senado Federal. Pelo contrário, é uma comissão com nomes presidida por Nelson Jobim, que já foi tudo. Ministro do STF, ministro, foi deputado constituinte, teve um papel grande naquele processo da Constituinte. Luiz Roberto Barroso, grande constitucionalista brasileiro. Ives Gandra está presente, Everardo Maciel está presente. Fernando Rezende, não dá para discutir federação sem Fernando Rezende estar presente. Então eu estou acreditando que daí pode surgir muitas propostas interessantes. Qual é a minha crítica ao governo, à falta de habilidade política? São muitos os temas ligados. Fundo de Participação dos Estados. O Supremo Tribunal Federal diz que o Congresso Nacional tem que aprovar uma nova legislação até o final desse ano. Até agora a coisa está muito mal parada. Dívida dos estados. E aqui é um levante da dívida dos estados que eu queria voltar mais à frente. Comércio eletrônico, royalties do petróleo, royalties da mineração, Resolução 72, Guerra dos Portos. Ou seja, tem um conjunto de questões que o que tem que ser feito é o seguinte, a presidenta Dilma
chamar os governadores para uma grande conversa, para uma repactuação, para a discussão de um acordo. Você sabe que na federação, falar de federação é falar de democracia no Brasil. Não pode haver fratura na federação. Não pode ter um Estado se sentindo atingido, se sentindo perseguido na federação. E o papel de liderança é da União. A União tem que agir como uma mãe, como um pai, tem que chamar os parceiros, tem que chamar os estados à mesa. Eu estou achando, então, que está faltando essa boa política. Agora, tanto o senhor como o senador Francisco Dornelles estão muito, neste momento, envolvidos na discussão da história da dívida dos estados. Exatamente. E o senhor vai relatar, está como relator de um projeto apresentado pelo senador Dornelles. Exatamente. Queria que o senhor explicasse, em poucas palavras, qual é o projeto, qual é a proposta do senador Dornelles e o que é que o senhor pretende, qual a sua posição a respeito? Primeiro, explicar para as pessoas que estão nos assistindo o seguinte, por que os estados estão nesse aperto? Foi feita uma renegociação em 97, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi uma boa renegociação para os estados. Mas naquele período a taxa de juros, taxa Selic, era 40 e tantos %. Hoje a taxa de juros no mundo inteiro está 0,5%, 1%. A taxa Selic nossa caiu para 9%. Sabe quantos os governadores pagaram no ano passado? Hoje é IGPDI mais 6% a 9%. IGPDI foi 11,3%. Então os governadores pagaram entre 17,3% e 20,3%. No momento que a taxa de juros no mundo toda está baixa. O que isso gerou? Minas Gerais, por exemplo. Estava conversando com o governador Anastasia, hoje. Minas Gerais, o seguinte, a dívida do Minas Gerais em 97 era 15 bilhões. Pagou 21 bilhões e a dívida é 60. São Paulo está aqui. A dívida era 64 em 2000, está 163 bi. Todos os estados, Rio Grande do Sul era 15, foi para 37. Essa dívida é impagável desse jeito. Então a solução seria a mudança do indexador? A mudança do indexador é importante, mas não resolve só. Hoje o indexador é esse, GPDI mais 6% a 9%, é muito alto. O governo falou em Selic. Nós somos contra por quê? Porque a Selic é um instrumento de política monetária. A Selic tem que subir e descer de acordo com a inflação, é um instrumento para controlar a inflação. O governo tem feito muito acertadamente com a sua dívida, ele tem desatrelado a Selic, a remuneração dos títulos da dívida pública federal, tem feito com sucesso. Eu não entendi essa de atrelar a Selic. O que é que nós estamos propondo? O senador Dornelles propõe um índice prefixado de 3%. Eu tinha apresentado antes uma proposta que era TJLP. TJLP é 6%. O governo empresta ao BNDES a 6%. Você sabe que tem empresas, e o BNDES empresta para as empresas privadas hoje 5, mais 4, barato do 3, que o que é cobrado aos estados e municípios. Muito mais barato. É um absurdo, não é? A União está lucrando com a dívida dos estados. Porque se a taxa Selic é 9, se ela está cobrando 20, ela está tendo lucro. Está tendo lucro. Então nós queremos mexer na taxa, nesse indexador. Eu tinha proposta de JLP e o senador Dornelles apresentou o índice de 3%. Eu vou manter a proposta do senador Dornelles nesse ponto. E um outro ponto também do senador Dornelles, que ele faz um recálculo de toda a dívida. Ele mexe, ao invés desse GPDI, ele pega a dívida do começo e calcula com a inflação. Então você mexe no estoque da dívida. E vou acrescentar 2 outros pontos em consenso com os secretários de Fazenda dos governos estaduais. Porque os governadores têm dito o quê? Para que a gente possa investir nesse momento, os governadores estão com a corda no pescoço, por todas essas questões que eu falei. A gente tem que diminuir o comprometimento da receita corrente líquida. Hoje você gasta, mais a maior parte dos estados, 13%. Tem alguns que são 15% e outros 11,5%, mas a maior parte, 13%. A proposta do CONFAS, que eu quero colocar no meu relatório, é reduzir de 13% para 9%. Isso daria um espaço para os estados respirarem para investir. Qual é a proposta que eu estou fazendo também? Não é um espaço para que o estado gaste em custeio, contratar gente. A minha proposta é que a Dilma chamou os empresários industriais aqui a Brasília e disseram o seguinte: nós temos que aumentar a nossa capacidade de investimento. A economia tem que crescer, mas não tem que crescer só no aumento do consumo. Tem que ter um aumento da oferta, tem que ter um aumento do investimento. Hoje o investimento no país é menos de 20%, a Dilma quer chegar a 24%. Chamou os empresários. Pois bem, se o governo concorda com isso aqui, dá espaço para você chamar os governadores e dizer o seguinte: vocês vão ter um alívio no caixa mensal, só que esse recurso tem que ser para investimento. Perfeito. Isso é uma injeção na veia na economia. Perfeito. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. Você sabe que houve uma reunião
na Câmara, recentemente, chamado pelo presidente da Comissão Vacareza. Todos os governadores dos maiores estados do país vieram, o governador Geraldo Alckmin, da Bahia, Jacques Wagner, do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, Anastasia, o vice-governador do Rio, Pezão, e vários outros governadores aqui, porque isso mostra a atenção que esse assunto está tendo, entendeu? Essa atenção que esse assunto está tendo. Eu quero chamar a atenção aqui e dizer novamente, eu sou do PT, defendo esse governo, mas nesse aspecto da discussão federativa, eu acho que o governo está errando, a condução da articulação política, estão prejudicando a Dilma, porque estamos criando uma guerra que não pode haver, que é uma guerra que fere a democracia de morte. Federação tem que haver uma relação harmoniosa entre todos. Não pode existir estados pressionados, feridos, ameaçados. Esse clima de insegurança, eu sou senador do Rio, tem minha tarefa primeira, constitucional, defender o meu estado. Mas eu tenho discutido aqui com os outros senadores que é necessário criar um clima de solidariedade federativa. Não podemos começar briga de estados contra estados. O que está errado aqui é uma concentração de arrecadação nas mãos da União e a gente tem que ter forças para se juntar e dizer à União, olha, temos que reorganizar isso aqui para o futuro, porque dessa forma não dá para continuar. Eu acho que a Comissão dos Notáveis, eu acho que o Sarney acertou em cheio. Vai nos ajudar muito nesse debate. Senador, muito obrigado pela entrevista. Essa é uma pauta, obviamente, obrigatória. Nós da TV Senado vamos estar acompanhando de perto o desdobramento de todo esse debate, que vai acabar confluindo, como o senhor bem disse, aqui para o Senado Federal. Essa é a casa da federação, né? Obrigado. Um abraço, obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Quem o entrevistou fui eu, Armando Hollenberg, para o programa Argumento. Se você tem alguma sugestão, comentário ou crítica a fazer, pode encaminhá-lo pelo Alô Senado 0800 612211 ou acessar o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Até um próximo argumento.